aprender hoje, porque a vida é feita de altos e baixos. O texto nos diz: depois destas coisas, Abraão estava vivendo a sua vida, e o escritor diz: depois dessas coisas, depois desses acontecimentos, depois desses fatos, depois dessas histórias que ele vivenciou. O quais eram, o que foram? A Bíblia não diz quais são as coisas, mas se você folhear a Bíblia um pouquinho para trás, os capítulos anteriores, você vai perceber algumas coisas ruins que aconteceram com Abraão. Você vai perceber algumas coisas boas que aconteceram com Abraão. Você vai ver que ele teve que fugir porque passava fome. A sua região onde ele estava tal necessidade, que estavam passando fome e necessidade, e ele teve que fugir e ir para o Egito um bocado de tempo. Você vai perceber que ele teve que se separar do seu sobrinho Ló, porque os seus funcionários estavam brigando, e ele, para não brigar com Ló, ele teve que se separar do seu sobrinho que ele amava. Você vai perceber que ele teve que enfrentar 4 reis em uma guerra, porque esses reis vieram sobre a cidade onde estava o seu sobrinho e levaram todos os escravos. Abraão estava voltando de uma guerra, aonde ele teve que lutar para restaurar, resgatar os seus queridos contra 4 reis. Mas a sua vida também não foi só coisas ruins. Lá atrás Deus tinha lhe dito que faria dele uma grande nação, lhe prometeu uma terra. Lá atrás Deus tinha dito para ele que ele seria próspero. Há pouco tempo atrás ele foi abençoado por Melquisedeque, o sacerdote de Salém. Assim é a nossa vida. Assim acontece comigo e com você. A realidade é que talvez você, ao chegar aqui, para chegar aqui hoje, você foi fechado no trânsito. Talvez você foi alguém que lhe disse um palavrão. Talvez você sofreu algum problema. Talvez quando você sair daqui, você vai ser fechado no trânsito, e Deus nos livre e guarde, talvez você até sofra, alguém bata no seu carro. A verdade é que a nossa vida é uma vida de altos e baixos. Talvez o ano de 2017 foi o ano do seu desemprego. Talvez foi o ano da crise financeira. Talvez foi o ano que o seu casamento teve a maior dificuldade na sua vida. Talvez foi o ano em que você pensou em se separar, em chutar tudo para o alto e largar fora. Talvez seja o ano que você enfrentou a reprovação no seu curso, no seu vestibular, no seu concurso. Talvez foi o ano que você foi marcado de tantas e tantas coisas negativas e ruins. O ano que você levou um fora. Mas a Bíblia diz que o mundo é assim mesmo. Chove na casa do rico, chove na casa do pobre. O sol vem sobre os bons, vem sobre os maus. A Bíblia diz que nesse mundo todos nós estamos sujeitos aos problemas. Todos nós estamos sujeitos às dificuldades. Mas o texto diz, na vida de Abraão, e Deus está dizendo a você que depois destes acontecimentos, as coisas vão mudar. Dia desses, falando com uma pessoa que sofreu uma perda agora, pouco tempo atrás, que estava extremamente triste, me mandou um WhatsApp dizendo: está difícil, está doendo, se sentindo muito ruim, muito abatida, muito desanimado, a casa vazia depois da perda, depois de tantos e tantos anos convivendo com uma pessoa. Por quê? Porque a dor da perda bateu na sua casa. Mas Deus está dizendo que depois dessas coisas, Deus se revela. Por isso eu quero dizer a você que não importa como esse ano foi. Não importa se foram anos bons, coisas boas, coisas ruins, mas Deus está querendo que você aprenda a olhar para frente. Abraão estava saindo de uma situação de guerra, de conflito, talvez cansado, talvez ferido, talvez machucado, talvez com grande prejuízo financeiro, mas Deus se revela a ele depois desses acontecimentos. Deus está se revelando a você hoje. Deus te trouxe aqui nesse lugar para que você aprenda a confiar em Deus para caminhar a sua vida. Nós precisamos viver a nossa vida olhando para frente e não ficando agarrado, preso ao passado. Gente, nem Deus pode mudar o que você vivenciou em 2017. Mas a sua realidade no próximo ano pode ser diferente. Por isso nós precisamos ser daqueles que olham para Deus, confiam em Deus, levantam a sua cabeça e continuam caminhando. Porque existem pessoas que ficam agarradas,
Pessoas ficam presas, pessoas que ficam segurando os acontecimentos que é impossível de mudar. E por isso a sua vida se torna amarga. Existem alguns até que se revoltam contra Deus, contra a igreja. Essa semana passada conversei com um irmão nosso aqui no corredor, no estacionamento, e ele me dizendo: pastor, aquela pessoa tentei, mas ela simplesmente não quer mais saber de vir na igreja. Ela não quer saber mais, ela desistiu, ela abandonou tudo. E visitei e fiz todas as coisas. Meu filho, existe um momento que nós temos que orar. Falar não resolve. Mas por quê? São pessoas que se revoltam contra Deus, que fogem da igreja, fazem como Pedro fez: eu vou voltar a pescar, eu vou voltar a fazer a minha vida, eu vou continuar vivendo a minha vidinha porque sofri um baque. Aqui está Abraão, depois de todos esses acontecimentos, Deus se revelando a ele. Deus está dizendo a mim e a você que depois dos acontecimentos é que as coisas começam a acontecer. Deus permite, Deus quer falar com você depois que as coisas acontecem. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Abraão, com a experiência de Abraão, é que a vida é feita de altos e baixos, mas que Deus continua falando com seus filhos. Deus continua falando conosco em meio ao caos que é essa vida. Deus continua intervindo na mesma situação como nós estamos vivendo, como Abraão viveu. Vivendo a sua vida com altos e baixos, mas Deus continua falando. E Deus está falando com você. O verso primeiro diz: e depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão. O Senhor falou. Deus primeiro deixou que as coisas ficassem difíceis. Primeiro Deus deixou que o caldo engrossasse, como alguns dizem. Primeiro Deus deixou que as coisas ficassem complicadas. E depois Ele fala. Depois desses acontecimentos, depois dessa circunstância, depois dessas adversidades, Deus se manifesta. Gente, crente passa por problema, o cristão passa por dificuldade. Nós ficamos doentes, nós temos dificuldades na nossa família, nas nossas dificuldades financeiras, mas Deus continua falando, Deus continua agindo, Deus continua intervindo, Deus continua se manifestando em meio a essas confusões. Por isso nós precisamos aprender a confiar, porque assim como Abraão, depois desses acontecimentos, depois desses fatos, depois das coisas acontecer, Deus tem uma palavra específica. Deus se revela, Deus se mostra. Deus falou com Abraão. Ele não falou com Ló, ele não falou com Sara, ele não falou com Eliezer o Damasceno, não. Ele falou com Abraão. Eu quero que você saiba que Deus tem uma palavra específica para a sua vida. Deus tem uma palavra para você. E se você está aqui essa manhã, essa palavra é para você. Deus está querendo que você aprenda a confiar em Deus, apesar do que aconteceu ou do que você vivenciou. Deus continua sendo Deus. E quem dá ouvidos à revelação de Deus, quem ouve o que Deus está dizendo, ele percebe, ele aprende, ele descobre como continuar caminhando. É interessante que o texto diz que depois desses acontecimentos, depois desses fatos, Deus fala. Mas o que Deus falou? Deus falou pelo menos 3 coisas. Primeiro, Ele disse: não tenha medo, Abraão. Ele estava voltando de uma guerra contra 4 reis. Abraão sozinho lutou contra 4 reis. E agora talvez ele estivesse pensando: já pensou se esse povo se reorganiza de novo? Se esse povo agora busca aliados? Se esse povo dá um jeito? Deus chega para ele e diz: não tenha medo, Abraão. A primeira coisa que a palavra de Deus fala é sobre o seu cuidado para conosco. É do seu cuidado para conosco. Gente, Deus é um Deus que cuida dos que são seus. Não temas, eu estou te cuidando. Existe uma música que se cantava na minha época de guri, do grupo Milad, baseado num fato da Bíblia do rei Josafá, um rei de Israel que uma vez passou por uma necessidade, uma crise, que uma grande nação veio contra ele também, e Deus disse para ele assim: Josafá,
Não te preocupa, não tenha medo, porque a luta é minha. E baseado nesse texto, eles comporam uma música muito bonita, que eu vou cantar para vocês uma estrofe. Isso é por minha homenagem ao meu genro, Henrique. Ele não está aí, né? Mas dizia assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. E Deus diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É isso que Deus diz a mim e a você. Você não consegue cuidar de você. O teu esforço não deve buscar proteção, mas o teu esforço deve ser buscar descansar em mim. É isso que Deus está dizendo a Abraão. Abraão, você está preocupado, você está nervoso, você está ansioso em relação ao seu presente, em relação ao seu futuro, como vai ser a sua vida, como vai ser daqui a tempo. Você está ficando velho, você está com 99 anos, mas eu quero dizer para você: não temas. O teu cuidado, o teu trabalho é descansar em mim. É isso que Deus fala àqueles que são seus. Eu já disse para vocês semana passada, existe mais de 365 não temas na Bíblia, um para cada dia do ano, porque Deus está dizendo a mim e a você: eu cuido dos que são meus. Por isso Deus, depois dos acontecimentos, dos fatos que aconteceram na vida de Abraão, Ele se revela a ele, e a primeira coisa que Deus diz é: não temas, porque eu cuido de você. Deus está dizendo a você, não importa a realidade que você vivenciou, que você passou, Deus está dizendo a mim e a você: não temas. Por isso que Paulo, melhor dizendo João, quando escreve a sua epístola, ele diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor não teme, porque ele é aperfeiçoado no amor. Gente, Deus nos ama, e nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus que diz: não temas, porque eu estou contigo, você é meu. O amor de Deus precisa nos envolver, porque a presença do amor de Deus na nossa vida nos leva a lançar fora o medo. Então, depois desses acontecimentos, depois desses fatos, depois de tudo que aconteceu, Deus fala. E a primeira coisa que Deus fala é dizer: não temas, eu cuido de você. A segunda coisa que Ele diz é: a proteção de Deus, eu sou o seu escudo. Gente, Deus está dizendo: não temas, mas ao mesmo tempo Deus está dizendo: porque eu vou te proteger, eu vou te fechar. Nós precisamos acreditar na proteção de Deus. Deus está dizendo: eu sou o seu escudo. Isaías 59, o verso 17, Deus nos diz assim: nenhuma arma forjada contra você prosperará. O cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, o filho de Deus precisa andar nessa confiança de que Deus é o seu escudo. Nós não precisamos ter medo de nada, a nossa vida está nas mãos do Deus vivo. Você não precisa temer o diabo, nem o mundo, nem coisa alguma, porque aqueles que estão em Deus estão debaixo da proteção de Deus. Mas infelizmente existem muitas pessoas na igreja que estão vivendo uma vida amedrontada, atormentada, com dificuldades. Por quê? Porque elas estão constantemente olhando para si, dizendo: será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que vai ser dessa vez? Será que eu vou casar? Será que eu vou resolver a minha vida? Será que vai acontecer? Deus está dizendo: confie em mim. Deus cuida dos que são seus, nós fazendo a nossa parte. Ele diz: se o Pai cuida das aves do céu, se Deus veste o lírio do campo, por que Ele não vai cuidar de nós? Por isso que a palavra de Deus, depois dessas coisas na vida de Abraão, Deus fala. E quando Ele fala, Ele diz: eu cuido de você, não temas. Eu sou o teu escudo, a tua proteção, descansa em mim. E por fim Ele termina dizendo: a sua bênção, a sua recompensa será grande. Talvez você não entenda o contexto, mas quando
Abraão venceu os 4 reis. Naquela época, venciam, pegavam os despojos. E quando chegou na hora de pegar os despojos, Abraão disse assim: não, eu não quero nada. Eu só quero o que os meus servos comeram, mas eu não quero ficar com um vintém de despojo nenhum. Eu não preciso disso. Façam o que vocês quiserem. Agora Deus diz assim: Abraão, eu quero dizer para você que assim como você abriu mão de todas as coisas, eu quero dizer para você que eu tenho o teu galardão, a tua recompensa. Gente, nós precisamos entender que nós estamos servindo a um Deus de vitória. Se você é um cristão, se você é um filho de Deus, se você anda na presença de Deus, você precisa assumir o seu papel de entender e compreender aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. A Bíblia diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus preparou para a sua vida. Você é um filho de Deus, você é um herdeiro, você é um vitorioso. Deus nos abençoou. Não existe nada que possa roubar aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso nós precisamos tirar a nossa mente, a nossa compreensão das coisas dessa terra e percebermos a realidade de um Deus. Deus fala e continua dizendo: não temas, você é meu, eu cuido de você, eu te protejo e eu tenho o que eu tenho preparado para você, ninguém tasca, ninguém tira. É isso que Deus fala a Abraão nesse momento. Mas acontece com Abraão o que aconteceu comigo e com você, o que acontece comigo e com você. Deus vem, depois desses acontecimentos, fala com ele de uma maneira específica, de uma maneira clara. Mas ele não entende nada. Ó soberano Senhor, fala Abraão, que me dará se eu continuo sem filho e o herdeiro de que possui Eliezer de Damasco? A sua vida passa, as coisas acontecem, Deus fala especificamente, Deus reafirma com ele especificamente, mas ele não entende. E por não entender, ele coloca empecilhos. Por não entender, ele cria barreiras. Por não entender, ele começa a dizer assim: Deus, como é que vai funcionar esse negócio se eu tenho 99 anos, não tenho filhos? E segundo tudo vai acontecer, quem vai herdar as minhas coisas é o meu escravo, o meu servo mais velho, que está mais tempo comigo aqui, e esse é o Eliezer de Damasco. Qual é o teu procedimento? Deus fala, Deus promete, mas ele não acredita. Essa é a realidade de muitas pessoas que estão há anos sentadas onde você está sentado, e Deus está falando, Deus está ministrando na sua vida, mas eles continuam colocando barreiras, oposições, não conseguem crer, confiar. Gente, é como se você recebesse um grande cheque. O David falou aqui de 1 milhão. Oh, 1 milhão não adianta ter 1 milhão, mas se você tiver uma vida boa e tiver 1 milhão, é melhor ainda. Então, se você ganhar 1 milhão, um cheque de 1 milhão, mas você botar no bolso e nunca ir lá no banco descontar, não serve de nada. Agora você precisa descontar o cheque, você precisa tocar o cheque, você precisa negociar o cheque, porque do contrário é um papel que não tem valor. A mesma coisa acontece com muitas pessoas. Deus está falando, mas eles são limitados em entender e por isso se tornam incrédulos, não creem. Foi o que aconteceu com Abraão. É o que acontece comigo. É o que acontece com você. Eu não sei se você já viu aquelas crianças emburradas. Quando elas emburram por uma coisa que não foi feita, e elas vão para o canto e ficam emburradas. Daí a gente oferece um doce, a gente oferece uma coisa, vamos lá. Agora eu não quero. Agora eu não vou. E a gente está oferecendo o melhor, mas não quero. Tem crente que está assim, ó, olhando para Deus e dizendo assim: agora eu não quero mais. Agora não deu. Não foi em 2017 que eu casei, então agora não. A verdade é que quando você não crê, você se encolhe, você limita a ação de Deus. Abraão olhou para si e disse: eu sou um homem de 99 anos. A minha mulher tem 90 anos, é estéril. Desde os 14 anos nós temos tentado ter um filho. Desde que ela tinha 14 anos, nós tentamos que ela tivesse um filho. Agora ela está com 90. Deus, estou me falando isso agora? Ele não creu, ele não entendeu, ele limitou a ação de Deus.
Vocês se lembram daquele paralítico que estava há 38 anos ao lado do tanque de Betesda, que Jesus chegou naquele lugar? Nós tivemos o privilégio de 2015 conhecer o tanque de Betesda. E ele estava deitado ao lado daquele tanque durante 38 anos, e quando Jesus chegou para ele e perguntou: você quer ser curado? Ele respondeu para Jesus assim: eu não tenho ninguém que me jogue na água. Mas não essa é a pergunta de Jesus para ele. Não era isso que Jesus estava falando para ele. Jesus estava perguntando: você quer ser curado? A resposta devia ser sim ou não. Mas ele diz: eu não tenho ninguém que me lance na água, sempre vai um na minha frente. Ele começa a colocar as suas limitações, as suas oposições, as barreiras que ele enxerga, as suas frustrações. Eu estou 30 anos aqui, nunca mudou nada, por que vai mudar agora? O ano todo já passou, não deu. Assim somos nós. Por isso que Deus está dizendo a mim e a você que você e eu precisamos enfrentar os nossos medos interiores e precisamos crer naquilo que Deus está dizendo, porque será segundo aquilo que você crê. Deus se revela a Abraão depois de todos os acontecimentos e diz: não temas, meu filho, eu cuido de você, eu te protejo e eu tenho algo para você. Mas ele diz: não é bem assim não, porque ele olhava para a sua realidade. Talvez você esteja olhando para a sua realidade e você está achando que o seu problema é ter falta de dinheiro. Talvez o seu problema você acha que está faltando alguém com quem você se relacionar. Talvez você olhe para a sua realidade e acha que está faltando apoio, compreensão. Eu não sei o que você está dizendo, mas Deus está querendo dizer que não é para essas coisas que você tem que olhar. Porque quando você olha para essas coisas, você limita a ação de Deus. Se Abraão olhasse para si, 99 anos, e uma mulher estéril de 90, é óbvio que ele não vai poder crer. Mas ele tem que olhar para cima, ele tem que olhar para Deus, ele tem que olhar para aquele que está falando. É isso que Deus está dizendo para mim e para você, que muda a realidade da nossa vida. Porque se você não mudar, o ano de 2018 vai ser igual ou pior do que o de 2017. Porque nós precisamos aprender a confiar no nosso Deus. Porque assim como Ele tratou com Abraão, Ele trata conosco. E como Ele tratou com Abraão, depois de Abraão ser teimoso, emburrado, Deus diz assim: Abraão, tu não entendeu nada. Tu está olhando para a tua idade, tu está olhando para a idade da tua mulher, tu está olhando para esse teu servo aí, mas eu quero deixar uma coisa bem clara: não vai ser o teu servo o teu herdeiro. Um filho gerado por você será o seu herdeiro. Deus fala objetivamente, claramente. Deus está falando com você agora. Deus está mostrando a você agora, e se você colocar diante de Deus a sua vida, Deus vai falar claramente com você. Deus falou claramente com Abraão. E Deus agora diz: vem para fora. Ele estava dentro de uma tenda, de uma barraca. Abraão morou a vida toda em barracas, em tendas, nunca teve uma casa de alvenaria, nunca teve um terreno para chamar de seu. E Deus diz: eu quero que você faça uma coisa, eu estou falando contigo aqui dentro, mas eu quero que você saia para fora. Por quê? Abraão estava dentro de uma barraca. Ele olhava para o chão, era um tapete. Olhava por lado, era uma parede de tecido. Olhava para cima, um teto de, talvez de couro, de camelo, lá sei eu de que, alguma coisa impermeável. A visão dele estava limitada. A visão dele estava cerceada pelas coisas que o cercavam. Deus está dizendo a você que pare de olhar para as circunstâncias da sua vida. Deus está dizendo que nós não podemos ficar olhando apenas o problema. Deus está dizendo a Abraão: Abraão, sai daí, vem para fora. Eu quero te mostrar uma coisa, eu quero que você veja diferente, eu quero que você entenda a vida diferente, compreenda a vida diferente, porque aí dentro você só está vendo o que você vê a sua vida toda. 99 anos você deita nessa barraca, nesse tapete, olha para cima e vê as mesmas coisas, a mesma realidade. Olha para um lado, vê a mesma coisa, olha toda a vida a mesma coisa. Eu quero que você saia daí, Abraão. Eu quero que você mude a sua percepção, porque agora você só está olhando a sua realidade, a sua circunstância. E Deus o pega pela mão e o tira para fora e diz: agora que você está aqui fora, eu quero que você levante a sua cabeça, Abraão. Eu quero que você olhe para cima. Eu quero que você pense de uma maneira diferente. Olhe para o céu e conte as estrelas. Deus está dizendo a você: pare de olhar para a sua circunstância, pare para olhar para a sua realidade, para olhar de onde você está. Deus está dizendo: levante a sua cabeça, olhe para o Deus que tem falado.
Olhe para o Deus que é realidade, olhe para o Deus que realmente tem se importado por você, conosco, com a nossa vida. É o que Deus diz a Abraão: Deus o manda sair para fora e leve. Não olhe para baixo, pare de olhar para os lados, olhe para cima. E ele olhou para o céu. Deus está dizendo a você hoje: abra os seus olhos, erga a sua cabeça. Porque quando a gente olha para cima, quando a gente olha para baixo, para o Senhor, quando a gente olha para o céu, a gente vê que o nosso problema não é tão grande. Que as coisas não são tão grandes quanto a gente pensava que era. Quando a gente começa a olhar para cima, a gente começa a perceber que Deus é maior que o nosso problema. Deus está dizendo a mim e a você: saia dessa circunstância, saia disso que está te aprisionando e levante a sua cabeça. Olhe para cima. Deus é maior do que o seu problema. E quando Ele sai para fora e levanta a sua cabeça, a sua vida começa a mudar. A sua maneira de entender a ação de Deus na sua vida muda. E Deus diz para ele: eu quero que você conte as estrelas, se é que você pode. Eu botei no Google quantas estrelas se consegue enxergar a olho nu. E descobri que ninguém sabe quantas estrelas consegue contar a olho nu, porque é uma bagunça. Uns dizem que é 4.500 estrelas, outros dizem que é 8.000, outros dizem que é 9.000. A verdade é que a média dos sites que eu procurei diz que você consegue ver da Terra, se o céu estiver bem, você não estiver, se você enxergar bem, se tudo for correr bem, 9.000 estrelas. Mas como você não consegue ver todos, porque você está só de um lado da Terra, porque 9.000 é em volta de toda a Terra, você só consegue ver a metade, 4.500. Mas como nem todo mundo consegue ver bem, e todo mundo, estamos na cidade grande, luz, aquela outra, vamos dizer que você consegue contar 2.000 estrelas. Mas você sabe o que é que o telescópio Hubble, o que é que os cientistas descobriram? Eles estimam que existam de 100 a 400 bilhões, de 100 a 400 bilhões de estrelas apenas na Via Láctea. Alguns chegam a dizer que existam mais de 1 trilhão de estrelas na Via Láctea. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que quando você sai da sua circunstância, quando você sai daquele teu mundinho que te sufoca, quando você para de olhar para os seus problemas, para as suas limitações, e você sai e olha para cima, existem coisas que você não vai poder ver, mas estão lá. Existem coisas que você não vai poder contar, mas que Deus tem para você. Existe um hino no cantor cristão que diz assim: quantas bênçãos, quantas são. Nós vamos poder contar em número. Deus está dizendo a Abraão e está dizendo a mim e a você que Deus tem muito mais fazer na sua vida que a capacidade que você tem de imaginar o que Deus pode fazer na sua vida. Ele podia contar 2.000 estrelas, 4.000 estrelas, mas existem bilhões, trilhões de estrelas que ele nunca poderia contar. É isso que Deus está dizendo. Saia da tua tenda, levanta a cabeça, comece a contar as estrelas, porque Deus é um Deus que promete e que cumpre. Creia na possibilidade de Deus fazer coisas grandes na sua vida. Um dia eu era um menino, um adolescente, um moleque, e Deus disse que eu me tornaria um pastor, um pregador, e eu era um guri tímido, introvertido, alguém que tinha tudo para ser complexado, mas Deus disse que me faria de mim um pregador, e quem era alguém para acreditar numa coisa dessa? E hoje eu estou aqui falando para vocês. Porque Deus é o Deus que nos leva a ver, fazer coisas na nossa vida que nós nem imaginamos, não enxergamos, mas estão lá para aqueles que levantam a cabeça e creem. Por isso, Abraão teve a sua vida mudada, porque Deus o leva a sair da sua cabana, da sua tenda, e olhar para cima e crer. E a Bíblia diz que a resposta de Abraão foi: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado, imputado como justiça. Abraão venceu a sua limitação.
limitação. Abraão venceu aquilo que estava perdendo. Agora ele não estava olhando mais para os 90 anos de Sara. Ele não estava olhando mais para os seus 99 anos de vida. Ele agora estava olhando para o céu e talvez cada vez que ele se deitava agora ao ar livre, ele tentava contar para imaginar quantos filhos, quantos netos eu vou ter, como vai ser. Porque essa era a promessa de Deus. Abraão saiu dos 99 sem ter filhos, mas aos 100 anos ele gerou um filho. Ele não viu a multidão de filhos, mas ele morreu, ele descansou, crendo na promessa de Deus. E hoje, nós que sabemos essa história, 4.000 anos depois, sabemos que a geração de Abraão está aí, de forma incontável, vivendo nesse mundo. Por quê? Porque Deus é o Deus que fala, promete, cumpre na vida daqueles que levantam a sua cabeça, na vida daqueles que creem, naqueles que deixam de lado as suas limitações. O escritor a Hebreus diz que Abraão creu de tal forma que trouxe à existência coisas que não existiam. Ele foi considerado o pai da fé, porque ele esperou contra a esperança. Ele esperou contra a esperança quando ele creu, sabendo que a sua mulher já tinha 90 anos e era estéril a vida toda. Abraão venceu os seus limites. Ele saiu da sua tenda. Ele saiu da sua incredulidade. Ele saiu da sua falta de fé. Ele saiu das barreiras que ele colocava diante de Deus. Por isso Deus está dizendo a você hoje, faça como Abraão. Lembre-se de Marta, que quando Jesus chega, Lázaro já está 4 dias no túmulo, e Jesus diz, aonde o colocaram, e ela olha e diz assim, Jesus já cheira mal. Jesus não está perguntando se cheira bem, se cheira mal. Jesus quer saber aonde está que eu quero fazer um milagre. Mas ela está dizendo, já cheira mal, Senhor, não dá mais, não tem mais jeito. Essa é a minha tenda, essa é a minha barraca. Isso é o que eu enxergo, isso que eu vejo. Mas Jesus, Deus está dizendo, sai dessa situação. Pare de olhar para essas coisas. Pare para olhar para o que você tem, o que você não tem. E olhe para cima, confie, conte estrelas. Depois desses acontecimentos, diz a Bíblia, Deus fala a Abraão. Deus diz que quer que ele saia da sua tenda. Depois do ano que se encerrou, bom ou ruim, Deus está falando com você. E o texto nos diz que a sua fé foi imputada, acreditada para a justiça. O que significa isso? A Bíblia diz que Deus, em Cristo Jesus, nos justifica. Deus, através do que Cristo fez naquela cruz, comprou as nossas vidas. Isso não é porque eu sou bonzinho, porque você é bonzinho, porque nós subimos ou nós não subimos, ou fizemos ou deixamos de fazer. É porque Deus em Cristo Jesus nos aceitou como seus filhos. Através do sacrifício de Jesus, hoje eu sou da família de Deus. Hoje eu sou o filho de Deus. Hoje eu pertenço a Deus. E Ele me perdoou, Ele me recebeu, Ele me aceitou. E Ele diz, não temas, tu és meu, é o meu filho, eu te cuido. E eu tenho diante de você um caminho, e tudo é possível àquele que crê, tudo é possível àquele que ouve o que eu digo e se coloca em disposição de crer em obediência. Por isso eu digo a você, que um novo tempo está surgindo na sua vida. Se você sair da tenda e voltar a contar estrelas, se você olhar, a vitória é sua pela fé. Você pode crer em nome de Jesus, porque o ano de 2018 não existe. Ainda não tem nada estabelecido, mas vai depender de como você vê. Você pode passar o ano todo dentro de uma barraca, ou você pode sair para fora e levantar as suas cabeças e começar a perceber o que Deus quer fazer na sua vida. Depende de você. O que você quer para a sua vida? Vamos orar? Jesus, eu sei que Tu trouxeste pessoas a este lugar no último dia do ano, porque Tu queres agora levá-los a confiar em Ti. Tu conheces quais são os acontecimentos, quais foram os fatos, quais foram as realidades que cada um vivenciou, tem vivenciado. E agora Tu estás falando como falastes com Abraão. Deus se revela e fala conosco. Tu conheces aquele que precisa agora, Pai, deixar de olhar para a realidade. Aquele que precisa vencer as suas limitações, sair para fora e levantar a sua cabeça. Eu te peço agora que o Espírito Santo de Deus haja, intervenha, que caiam por terra todas as barreiras. Às vezes temos dificuldades, Pai, de sair porque nos acomodamos, nos acostumamos com a nossa barraca, com a nossa tenda.